Boa noite a todos. Novamente estamos reunidos para passar um pouquinho de aprendizado a todos. Nós dos Ceareiros de Jesus gostaríamos que vocês que estão assistindo compartilhassem, desse o seu like, porque é sempre importante a gente propagar a boa palavra, a boa leitura, que isso também é caridade, é um exercício da caridade. E muitas vezes, uma pessoa que está necessitando, ela vai buscar lá no YouTube, no Face, ela vai encontrar uma palavra, ela vai encontrar algo que a conforte. Hoje nós vamos falar mais uma leitura do livro Vinha de Luz, a lição 25. Apliquemo-nos. E os nossos aprende também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. Esse é um trechinho que Paulo deixou para Tito. E ele diz infrutuosos, por quê? Porque existem pessoas, situações que são infrutíferas, elas não dão fruto, e ele nos alerta a isso. Com o tema da lição Apliquemos, vamos ver o que Emmanuel nos explica sobre esse trecho. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Então, ele nos coloca o que é movimentar? É termos uma ação, é termos uma atitude de bondade, porque existem muitas pessoas que necessitam, mas se nós não estamos dentre essas pessoas que necessitam, o que podemos fazer para aqueles que necessitam mais do que nós? Talvez a gente pense, eu necessito também de alguma coisa, de prece. Claro que todos nós temos uma necessidade, porém existem aqueles que necessitam mais do que nós. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia, permanecemos na velha superfície do palavrório. Quando ele nos coloca isso, ele nos faz observar que muitas pessoas têm uma oratória bonita, têm uma colocação clara, mas ela não sabe ter atitudes diante daquilo que ela coloca. Ela não exercita aquilo que ela fala. E por que ele nos alerta isso? Ele diz assim, na seguinte frase: claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Então, ele coloca dessa forma porque muitas vezes nós somos aquele que falamos, mas será que nós já trilhamos esse caminho que nós estamos orientando e falando? Será que nós sentimos na pele esse exercício dessa caminhada? Será que nós nos oferecemos como voluntário a fazer algo para o nosso próximo? E também tem como fazer algo para o nosso próximo. Eu vou fazer alguma coisa no hospital. Primeiro nós temos que identificar a necessidade e a possibilidade. O que eu vou fazer é algo que realmente vai trazer o benefício? Como eu vou fazer? Como eu vou aplicar tudo isso? Então, é o exercício do conhecimento. Se nós não conhecermos aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos aplicar da melhor forma. Então, fica ainda a volta do
falar, falar e nada executar, não ter ação. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. O que ele quer dizer? Palpitantes são pressentimentos. Quando alguém nos conta alguma coisa, às vezes nós temos a sensibilidade, um pressentimento, uma suspeita. Nós temos, mas nós temos que entender, será que essa pessoa que está nos contando algo, ela está preparada para ouvir algo que eu senti ou que eu pressenti? Então nós temos às vezes que fazer o silêncio da prece, para que aquela pessoa seja iluminada, envolvida em luz, para que ela compreenda de maneira diferente. Isso é a caridade, isso é a ação, é aplicar a ação da prece a favor do outro. Então, nós estamos falando de vários caminhos dessa aplicação. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Nós temos que lembrar que muitas vezes nós temos a atitude de dizer, depois eu vou, depois eu faço. E o pessoal vai visitar as famílias que estão mais necessitadas. Na próxima vez eu vou. Ou, hoje vai ter sopa para levar para as pessoas mais necessitadas, o dia tá frio, a noite tá fria, a tarde tá fria. Você pode ir junto? Na próxima vez, quem sabe? Então a gente tem o hábito de muitas vezes deixar para depois. Nós nunca desmarcamos o nosso compromisso para fazer o bem para o outro. E é importante que a gente também dê prioridade ao momento que a gente possa fazer oportuno para fazer a caridade. Isso não transforma a vida do outro apenas, transforma muito mais as nossas vidas. E nem podemos imaginar, quantificar o benefício que tudo isso nos causa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Então, quando nós caminhamos pela estrada, nós conhecemos os buracos, as pedras, os desvios, e aí nós caminhamos tranquilamente. Mas quando nós não queremos conhecer essa estrada para poder caminhar, nós nos esquivamos com desculpas, nós podemos ter vários inúmeros tropeços, vários inúmeras surpresas que nós poderíamos ter evitado. Então, qual é o caminho para isso? É conhecer, como nós falamos há pouco nas frases anteriores. Nós temos que estudar a necessidade, estudar o que podemos fazer, nos estudar para poder aplicar algo pelo nosso próximo. O que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa? Eu posso contribuir para essa diferença? Como eu posso contribuir? O que eu posso dar de mim? O que eu posso fazer é aplicar. E ele segue ainda. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que comprometem chuvas e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta.
Vamos lembrar um pouquinho daquela figueira que não dava frutos? E por que ela não dava frutos? Talvez porque ela praticasse o exercício de que estava tudo certo do jeito que estava. Ela não estava se esforçando. Então, qual é o nosso esforço para a gente dar frutos? Como que nós podemos aplicar tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Nós temos que buscar nesse exercício a disciplina. Eu descobri que tem um grupo de estudo que está fazendo um planejamento de atender as entidades das crianças. Então, como eu posso contribuir? Eu sei contar história. Eu sou muito boa para contar história. Então, eu vou exercitar isso, para que eu me comprometa, porque um dia não é o tudo, não é o que nos complementa, é o compromisso, que cada dia mais nós vamos fazendo isso de transformador na vida do outro. Então, qual é aquilo que palpita no nosso coração em atitudes para que a gente possa escolher? O que eu posso fazer que o meu coração palpita e que vai fazer a diferença no meu próximo? Como eu posso agir? E ele continua: as escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores, infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar, depois que ensinar sempre sem nunca fazer. Então, se eu faço, se eu participo, eu aprendo, eu crio disciplina, aí eu posso ensinar. Mas se eu nunca fiz, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei, que eu não tenho conhecimento? Eu não consigo passar para o outro um esclarecimento suficiente para transformar a vida dele. Eu destaquei dentro dessa lição que nós temos que estar sempre aprendendo para aplicar. As necessidades para o crescimento do outro nos faz crescer também. Então, como que eu vou aplicar alguma coisa? Eu tenho que entender a necessidade do outro. E é nessa necessidade que eu posso crescer, que eu posso evoluir, que eu posso crescer o meu discernimento diante daquela situação e encontrar outros caminhos. E talvez esses caminhos facilite não só a vida do nosso próximo, mas vai abrir os nossos caminhos também, porque nós vamos estar tendo uma ação. E a ação, dentro do contexto do amor, da prática do amor, é uma forte ferramenta. É uma ferramenta que transforma. Outra coisa que eu destaquei nesse texto e que eu acho que é bastante importante: dar continuidade. Tem muitas pessoas que têm iniciativa e não têm acabativa. Nós temos que iniciar um trabalho, fazer um planejamento e dar continuidade. Por quê? É na continuidade que nós melhoramos a nossa aplicação, como o nosso querido Emmanuel nos colocou no texto todo. Cada um tem que cuidar daquilo que pode passar para o outro e como pode passar para o outro, e compreender esse exercício, essa continuidade que todos nós precisamos, que a humanidade precisa. Não é porque o fulano começou o trabalho, mas eu não quero dar continuidade do jeito que ele começou. Peraí, vamos entender se ele começou, se está dando certo, o que eu posso melhorar no trabalho dele para que todos tenham êxito.
para que todos não sintam a transformação de maneira abrupta e às vezes desista. Então nós temos que aplicar o conhecimento, a maneira correta, o momento certo para estar exercendo a ação. Como ele diz no final: dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para depois ensinar. Então, quando nós vemos um trabalho iniciado e nós tivermos palpitando o nosso coração a nos engajar, nos envolver nesse trabalho também, que a gente seja humilde de nos aproximarmos, de entender e mostrar primeiramente como poderia ser a nossa contribuição diante do conhecimento que nós já adquirimos. E aí então seguimos lado a lado, seguindo o que já estava, porém dando algumas transformações para o melhor. Tem coisas que a gente nem imagina que possa modificar, mas se nós colocarmos como propósito, nós nos transformamos e modificamos a vida do outro. Nós temos sempre que lembrar que vigiai e orai. Quando nós não estivermos vigiando por algo que nós podemos aprender, nós temos que orar para que nós possamos ter a clareza para compreender, para ter a ação. E aplicar o bem é sempre bom, porque o retorno pode não ser naquele momento para nós. O benefício de que nós podemos fazer algo pelo outro sempre nos retorna, lembrando que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Então, que nas nossas mãos tenha sempre um pouco do perfume da caridade, da benevolência, da paciência, da indulgência, de transformar a vida do outro, trazendo coragem, confiança e fé. Eu agradeço a todos pelo momento que nós passamos juntos. Eu agradeço por todos os benefícios que nós recebemos enquanto estamos conversando com todos, e que seja transformador, que toque no coração de cada um e que cada um possa buscar aquilo que palpita o seu coração e encontrar algo que seja transformador para que a ação e a aplicação seja real. Esse texto do livro Vinha de Luz, quando clicado após o vídeo, ele está na íntegra. É importante que todos leiam, reflitam e façam as reflexões no seu dia a dia. Na descrição do vídeo vai estar esse texto. É importante também que a gente possa compartilhar para que outras e outras pessoas tenham um toque em si mesmo dessa mudança e dessa oportunidade de mudança. Compartilhe, dê o seu like. A caridade, ela é também transformadora quando fazemos isso. Se inscreva no nosso canal, sempre temos mensagens. Verifique nas nossas redes sociais, o Ceareiros de Jesus está no Facebook, no Instagram. Nós temos palestras, nós temos textos, nós temos reuniões presenciais, reuniões de estudos. Nós temos sempre algo que possa ajudar o nosso próximo. E ajude você também compartilhando. Muito obrigada e boa noite.